A paz do Senhor, meus queridos. Quero trazer aqui um texto para a nossa meditação que está em Lucas, no capítulo 22, do verso 31 a 34, do 56 ao 62, que fala sobre a confissão de Pedro. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. E Pedro lhe respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. E Jesus lhe respondeu: Pedro, te digo, que ainda hoje não cantarás o galo, até que tu me negues 3 vezes que me conheces. E depois o Senhor Jesus foi preso, que Pedro estava o acompanhando. E chegou num determinado local, Pedro se assentou, e uma certa mulher olhou para Pedro e apontou, dizendo: Este aí com certeza é um deles. E naquele mesmo momento Pedro negou, dizendo: Não, eu não sou um deles. E depois um certo homem chegou e levantou-se e disse: Com certeza este aqui também é um deles. E naquele momento Pedro negou também e disse para aquele homem: Homem, eu não sou. E passado-se quase uma hora depois, chegou um outro cidadão, olhando para Pedro e afirmando: Com certeza também este aqui é um deles, porque este aqui também é Galileu. E naquele mesmo momento Pedro disse: Não, homem, eu não sei do que tu falas. E logo em seguida o galo cantou. E o Senhor, virando-se para Pedro, Pedro olhou para o Senhor e lembrou daquelas palavras que o Senhor havia lhe dito: Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E Pedro saiu daquele local e chorou amargamente. Meus queridos, e trazendo aqui para a nossa reflexão sobre essas 3 vezes que Pedro negou o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para dentro de nós, para dentro de mim e para dentro de você, será que em determinados momentos das nossas vidas também não chegamos a negar o Senhor em alguns momentos? Será que no nosso coração, talvez, ou com as nossas palavras, ou com as nossas atitudes, será que em determinados momentos de angústias, momentos de provações, momentos de escassez, momentos de dores, momentos em que nós estivemos assim, muito angustiados, e culpamos o Senhor e o negamos dentro de nós mesmos? Nós sabemos, meus irmãos, que todos nós temos as nossas fraquezas morais, emocionais e espirituais. O Senhor Jesus Cristo conhecia Pedro e ele sabia que Pedro iria negá-lo. Sabe por quê, queridos? Porque há um fator que dentro de nós, cada um de nós carregamos, a velha natureza. Mesmo sendo crentes em Cristo, mas em algum momento ou outro, talvez você ou eu, chegamos e negamos o Senhor também, dentro de nós mesmos. Talvez por alguma situação adversa diante de você. Talvez alguma situação em que você esteja envolvido, por alguma tristeza que foi gerada no teu coração, e naquele momento você negou o Filho de Deus. Você o rejeitou também. Assim como Pedro, naquele momento, por medo de perder a sua vida, acabou negando Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé. Já aconteceu situações em minha vida que eu acabei negando o Filho de Deus. Eu tenho a convicção disto e estou afirmando aqui publicamente. Talvez na sua vida também já deve ter acontecido algo, como aconteceu na vida de uma certa pessoa que eu conheço que até hoje ela culpa o Senhor Jesus pela morte de um determinado ente querido seu. Então, queridos, são muitos fatores, muitas situações que talvez um momento ou outro da sua vida e da minha vida, como eu acabei aqui de confirmar, que nós venhamos a negar o Senhor. Talvez por situações extremas, bem adversas mesmo. E no momento em que você estava sofrendo muito, no momento em que você estava ali fria, em que você esteve ali realmente apostatando até mesmo da fé, que talvez esse momento pode ter ocorrido na sua vida e que você tenha negado o Filho de Deus. A Bíblia nos fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, do qual nós somos selados. O Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus. Mas infelizmente, queridos, muitas vezes entristecemos, porque negamos dentro de nós, não somente por questões de fraquezas morais, mas às vezes também, queridos, por questões de fraquezas espirituais. Então, nós às vezes, queridos, fazemos muitas coisas que entristecem o Senhor, e com as nossas atitudes acabamos negando o Senhor Jesus. Mas pelo menos, queridos, nós temos a convicção de uma coisa, como está escrito lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, que se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então,
Nós sabemos que nós temos um advogado que é por nós. Sabemos que esse advogado ele defende nossas causas. Só depende de nós, de fato, nos arrependermos e confessarmos nossos pecados diante dele. O Senhor Jesus Cristo aqui inúmeras vezes foi negado, rejeitado pelo seu próprio povo. Aqueles homens que estavam ali, os judeus, rejeitaram o Filho de Deus, o seu Messias. Eles não acreditaram que Jesus Cristo era o Messias enviado por Deus, o ungido do Senhor, o Filho de Deus. Infelizmente. Mas nós que estamos hoje aqui, que outrora éramos gentios, a Bíblia fala que bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, meus queridos, nós cremos no Senhor. Pela sua graça, pela graça de Deus e pela fé, mediante o Senhor Jesus Cristo, fomos salvos. E o Senhor nos fala também, queridos, que todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele fala lá em João, capítulo 6, verso 37. Então, queridos, o Senhor está de braços abertos para nos receber. Infelizmente, há muitos que negaram o Senhor Jesus Cristo, que se afastaram da sua presença e que não retornaram mais até agora, que estão distantes dos seus caminhos. Muitos que até hoje estão ainda culpando o Senhor por certas situações que ocorreram em suas vidas. Com certeza, há muitos que ainda culpam o Filho de Deus por determinadas situações, que na verdade foram geradas pelas suas próprias decisões e escolhas erradas, e que as consequências vieram. Isso acontece com todos nós, irmãos. Nós somos humanos, mas acima de tudo temos que lembrar que hoje nós temos a cidadania celestial. Nós somos comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Jesus Cristo, Ele nos perdoa de todo pecado se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor e com sinceridade no nosso coração nos arrependermos, assim como Pedro se arrependeu e obteve o perdão do Senhor. Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 21, 3 vezes o Senhor chamou Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O Senhor Jesus Cristo restaurou a vida de Pedro, restaurou o seu ministério, restaurou aquilo que estava diante de Pedro outrora, realmente estraçalhado por dentro. Pedro estava ali, queridos, muito triste, naquele momento que ele negou o Senhor, que o galo cantou pela 3ª vez, e o galo cantou, meu querido, minha querida. Mas se você também talvez esteja passando por um momento assim de tristeza na tua alma, que você esteja angustiado nesse momento, lembre-se que o Senhor Jesus Cristo está de braços abertos para te perdoar, mas que haja de fato um arrependimento genuíno da sua parte para com o Senhor. Lembre-se que o Senhor está aqui mais uma vez para te abraçar, para te perdoar, mas que haja de fato um arrependimento genuíno diante do Senhor. Amém? Então eu deixo essa mensagem com você, que nós de fato sejamos servos, que o Senhor Ele possa contar conosco, e que nós estejamos realmente nos arrependendo das coisas que entristecem o Senhor, para que nós não venhamos a permanecer, assim como Pedro, chorando amargamente, mas que nós venhamos a nos alegrar na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.